Durante a série de Ben 10, vimos muitas variações de Vulpimancers, sendo o Besta o primeiro apresentado, e ele possui a coloração laranja uniforme sobre todos os pelos corporais, e ainda não possui cauda e nem listras em suas costas por conta de sua idade. E outro Vulpimancer bastante parecido é o Cachorrodor, o Vulpimancer do Ben 23, que também possui pelos alaranjados, só que mais opacos e puxados para o marrom. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui as diferenças dos Vulpimancers que apareceram aí na série do Ben 10. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom pessoal, no vídeo de hoje trouxe mais uma vez o nosso querido Marlon aí, que é especialista nesse assunto, e o TikTok dele vai estar aqui na descrição. E bom rapaziada, também somos apresentados aos Vulpimancers do Nulificador. No episódio Verdade, são liberados pelo Phil um par de Vulpimancers, também com coloração laranja, e um deles possuía listras escuras em suas costas e cauda totalmente preenchida. E além disso, esses Vulpimancers possuem características bem mais animalescas em comparação ao Besta do bem. Já em Força Alienígena, somos apresentados a mais dois tipos de Vulpimancers que residem no Nulificador. O primeiro tipo que apareceu no episódio anulado da segunda temporada. Eles possuem uma coloração azulada e com listras em azul escuro em suas costas. Já o segundo tipo aparece na terceira temporada, tendo coloração vermelho vinho e listras em suas costas, só que com uma coloração um pouco mais clara. Por fim, no episódio Ajudantes de Encanadores, aparece um Vulpimancer exatamente igual ao Besta. Os Vulpimancers são conhecidos como Mega Bestas, sendo uma espécie animalesca mutante do planeta Vulp, um planeta com características extremamente agressiva, até mesmo para os seus habitantes. E isso está ligado ao fato do planeta por muito tempo ter sido usado como um depósito de materiais perigosos e muito perigosos para outros mundos. Hoje, Vulp é um planeta escurecido pela poluição e envenenado pelos componentes tóxicos despejados, possuindo assim um estado irreparável. E os Vulpimancers só conseguem sobreviver nesse planeta com essas características tão extremas graças a uma série de mutações que atingiu essa espécie. Ao longo do tempo, por exemplo, eles sofreram um processo de atrofia ocular permanente. Isso significa que, basicamente, com o passar das gerações, as estruturas oculares, as estruturas nos olhos deles foram deixando de aparecer e desaparecendo, ou seja, os olhos deles deixaram de existir. Isso aconteceu justamente graças ao breu profundo que tomou conta do planeta, fazendo os olhos deles serem praticamente inúteis naquele ambiente. E o mais legal de tudo isso é que esse processo pode ser visto na transformação em câmera lenta no Besta. Quando ele vira o Besta, brevemente dá pra gente ver um par de olhos amarelos no clássico ou verdes no Supremacia que vai sumindo ao longo da transformação. Para compensar essa perda de visão e para não acabar se tornando uma espécie indefesa, o olfato deles acabou sendo aprimorado ao máximo, permitindo de certa forma que eles usem seu incrível olfato para ver. E essas características do olfato se tornam ainda mais valiosa quando entendemos que os Vulpimancers vivem nas cavernas abaixo de Vulp, ou seja, é um ambiente ainda mais escuro que a superfície e qualquer tipo de luminosidade chamaria muita atenção nesse ambiente, podendo afastar presas e atrair predadores. O fato deles residirem nas cavernas do planeta também pode ser visto como uma forma de se proteger do próprio planeta, já que as florestas de Vulp estão completamente envenenadas e as temperaturas do planeta podem chegar abaixo de zero. E vale lembrar que as temperaturas abaixo de zero não são necessariamente o zero absoluto. Além disso, Lucky, uma coisa muito engraçada é que mesmo sendo um planeta tão perigoso e agressivo, até mesmo contra os próprios nativos do planeta, existem alguns aliens que residem nesse planeta, entre aspas, por escolha, sabe? É confirmado por um pop-up que a espécie do bala de canhão, os Perlotas arborianos, acabaram migrando para o planeta e com o passar do tempo, assim como aconteceu com os Vulpimancers, eles tiveram que se adaptar às condições do planeta. Essas modificações e adaptações que eles sofreram tornaram ele uma nova variação da espécie, sendo conhecido pelo nome de Vulpinix tortugans. E muito provavelmente essa diferença de nome entre Perlotas arborianos e Vulpinic tortugans pode ser um indício muito forte que as mutações e adaptações sofridas para sobreviver nesse novo ambiente fez com que os Perlotas arborianos se tornassem uma nova espécie.
E isso é interessante e também serve como uma boa base para a gente entender o que se passa e conseguir analisar com maior profundidade as diferenças entre os Vulpimancers, tanto laranjas, vermelhos e azuis. Mas não, galera, absolutamente não. Eu não tô dizendo que os Vulpimancers azuis, vermelhos e laranjas são de espécies diferentes. Talvez daqui a alguns milhões de anos essas colorações possam se dividir em espécies diferentes, mas atualmente a diferença de cor dos Vulpimancers não tornam ele espécies diferentes, mas sim uma ramificação da mesma espécie, ou como muito provavelmente você deve conhecer, raças. Isso mesmo, os Vulpimancers azuis, vermelhos e laranjas são da mesma espécie, mas de raças diferentes. Isso é meio que confirmado por um dos designers da série. O nosso queridíssimo Thomas Perkins, um dos designers em tempo integral de Ben 10, contratado no final da primeira temporada, e ele se tornou supervisor de design de personagem durante a segunda, terceira e quarta temporada do Ben 10 clássico. Ele também trabalhou em programas posteriores como Força Alienígena, Supremacia Alienígena e também Omniverse. Ele não foi um dos criadores do Besta. Entretanto, o Thomas está bastante ligado à série desde o começo, então vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. O Thomas Perkins acredita que os do Nulificador são uma versão mais velha e madura dos Vulpimancers, e ele não sabe se as diferenças de gênero foram mencionadas durante a execução da série original. E essa alegação do Thomas é extremamente importante, Luke, pois a partir dela a gente consegue dizer que todos os Vulpimancers do Nulificador, na verdade, são originários de Vulpin. Ou seja, os Vulpimancers azuis e vermelhos não foram gerados no Nulificador, mas na verdade eles existem em Vulpin e por algum motivo foram enviados para o Nulificador. E nesse caso, tanto os Vulpimancers azuis e vermelhos quanto os laranjas possuem uma mesma origem planetária. E já que eles possuem uma mesma origem planetária e compartilham características morfológicas, comportamentais e fisiológicas muito parecidas, o mais correto, como eu disse anteriormente, é presumir que eles são da mesma espécie, entretanto de raças diferentes. Já que todos os Vulpimancers são originários de Vulpin, como pode existir tantos Vulpimancers vermelhos e azuis no Nulificador? Bom, pessoal, essa é uma excelente pergunta. Primeiramente, a gente tem que entender que o ambiente original de um animal tem diversas características que vão impedir o crescimento infinito dessa espécie. Sendo assim, os Vulpimancers vão ter doenças que vão reduzir a população, vão ter predadores naturais, tanto de adultos quanto de filhotes, que também vai reduzir a população. Além disso, eles vão ter que competir por comida tanto com membros da própria espécie, quanto com aliens de outra espécie que moram no planeta. Todas essas características vão impedir que os Vulpimancers cresçam a números absurdos. A gente chama na biologia essas características de limitadores do meio, ou limitação do meio. Entretanto, sempre que uma espécie consegue viver em outro ecossistema que não é o seu natural, geralmente essa espécie não vai ter esses limitadores que seu ambiente natural tinha. No caso dos Vulpimancers, quando eles saíram de Vulpin e foram para o Nulificador, as doenças não vão estar presentes no Nulificador, os predadores também não vão estar presentes no Nulificador, e é claro, a competição por comida vai ter uma nova dinâmica. Já que no Nulificador a gente não vai ter todos os limitadores que existiam em Vulpin, logo no Nulificador pode ser sim um ambiente para essa espécie conseguir crescer a números absurdos e muito rapidamente. No nosso mundo ocorreu uma situação parecida. Quando Pablo Escobar foi preso, 4 de seus hipopótamos fugiram de sua fazenda e acabaram encontrando um ambiente próximo para se reproduzir, assim como os Vulpimancers do Nulificador. E em 40 anos os 4 hipopótamos se tornaram 130. Esses animais atuam como pragas ecológicas, já que conseguem se reproduzir sem problemas e acabam destruindo o habitat de outras espécies. Bom, talvez vocês até possam pensar que o Nulificador seria bem pior que Vulpin, mas na verdade é o contrário, pessoal. De maneira indireta também podemos tirar essa informação da alegação que o Thomas fez. Em suas próprias palavras, os Vulpimancers no Nulificador são, abre aspas, mais velhos e mais maduros, fecha aspas.
Ou seja, os Vulpimancers em Vulpin não conseguem atingir idades tão avançadas quanto os Vulpimancers do Nulificador. E com isso a gente pode pressupor que a expectativa de vida dos Vulpimancers que vivem no planeta Vulpin é bem baixa. Provavelmente deve existir indivíduos que chegam em idade mais madura em Vulpin, entretanto, pela fala do Thomas, a gente pode dizer que isso é bem raro. Ou seja, se os Vulpimancers do Nulificador vivem por mais tempo, isso quer dizer que, na prática, as condições do Nulificador são mais vantajosas para a sobrevivência e para a expectativa de vida dessa espécie, pelo menos melhor que as condições de Vulpin. Agora, em questão de comportamento, no episódio Verdades, o Phil diz que os Vulpimancers não costumam se dar bem com seus semelhantes. Megabestas nunca gostaram de falar muito, nem com seus iguais. E isso, de fato, pode ser notado pelas características agressivas que ele tem. Entretanto, os Vulpimancers laranja foram traduzidos no Nulificador e assim como os Vulpimancers que vivem lá, eles aparentavam ser até que sociáveis. Muito provavelmente, o Phil deve ter presumido que o comportamento dos Vulpimancers de Vulp são os mesmos que o dos Vulpimancers do Nulificador, mas isso, no ponto de vista biológico, está errado. Em Vulpin, graças à toxicidade do planeta, a comida acaba sendo muito escassa. Sendo assim, alguns Vulpimancers podem acabar ficando dias sem comer e até mesmo morrendo de fome. Então bora parar para pensar nisso, galera? Se tá faltando comida, obviamente eles não vão conseguir ficar em grupos grandes, porque grupos grandes exigem quantidades grandes de comida. Por isso, eles serem mais territorialistas e acabarem brigando entre si faz sentido biológico, porque na natureza de Vulpin, muito provavelmente eles vão ter que brigar entre si pela mesma comida, pela mesma presa. Além disso, a falta de comida dentro de um grupo grande pode acabar gerando casos de canibalismo. Então, do ponto de vista biológico, no planeta Vulpin, é muito necessário que os Vulpimancers não sejam tão sociáveis assim. Já no Nulificador, as condições são outras, né, pessoal? Nesse novo habitat existem vários aliens que podem servir de alimentos para os Vulpimancers. Entretanto, muitos desses aliens são fortes e dificilmente seriam derrotados somente por um Vulpimancer sozinho, sendo necessário grupos maiores e mais organizados para essa caça ter sucesso, assim como a gente viu na própria série. Nesse caso, no Nulificador, existem condições que permitem e que favorecem os Vulpimancers a se desenvolverem de uma forma mais sociável. Então não é que o Phil esteja completamente errado, só que na cabeça dele, os Vulpimancers dentro do Nulificador se comportariam da mesma maneira que os Vulpimancers e Vulpin. E como eu disse, biologicamente isso está muito errado. Se você muda o habitat de um animal, você também vai mudar o comportamento dele. Outro fato que ressalta isso é que o Besta do Bem não possui essa agressividade que outros Vulpimancers possuem. É claro que o Besta possui uma parcela de DNA humano do bem, mas o Wraith também possui e isso não o deixa menos agressivo e impulsivo. E esse é o mesmo caso do Arthrópode, que mesmo com parte do DNA do bem, ainda possui a arrogância típica de um cérebro crustáceano. Ou seja, a raiva dos Vulpimancers não é algo obrigatório da espécie, mas sim um mecanismo que eles desenvolvem para sobreviver em Vulp. Agora, já que demos uma boa pincelada geral sobre os Vulpimancers que apareceram e sobre seu planeta natal, vamos falar separadamente de cada tipo de Vulpimancers que apareceu na série. E para começar, não poderia ser nenhum outro. Vamos começar falando do Besta. Como sabemos, os aliens do bem são o ápice da espécie, ou seja, todas as características do Vulpimancer do bem podem ser encarnadas como as melhores da espécie. Isso não significa que o Besta do bem não seja mutante, muito pelo contrário. Mutação é qualquer mudança no material genético. Essa mudança pode ser boa ou ruim. Os Vulpimancers são naturalmente uma espécie mutante, só que pelo fato do bem ser o ápice da espécie, essas mutações atingiram os genes certos e obrigatoriamente são mutações boas. Sendo assim, Luck, a primeira grande diferença do Besta em comparação com os outros Vulpimancers é a sua boca. Diferente dos outros membros da sua espécie, a boca do Besta é completamente fechada,
com a língua na parte interna da boca e, é claro, uma arcada dentária completa. E por incrível que pareça, explicar essa diferença é muito fácil. Durante o processo de desenvolvimento na barriga da nossa mãe, a nossa face é dividida em face esquerda e face direita. E conforme a gente vai crescendo na barriga da nossa mãe mesmo, essas duas faces se fundem e formam uma única face, o que vai vir se tornar o nosso rosto. Entretanto, em algumas pessoas podem acontecer alguns erros nesse processo de fusão das duas faces, o que pode acabar gerando alguns problemas, como por exemplo o lábio leporino. E muito provavelmente, pessoal, esse é o caso dos Vulpimancers. Se a gente analisar bem de pertinho, a gente vai ver que a face deles é anatomicamente aberta, ou seja, a face deles não se fechou. A gente consegue ver que justamente por não se fechar, tá faltando o tecido que era para estar constituindo a bochecha, tá faltando o tecido que era para estar constituindo o lábio, tá faltando o tecido que era para estar suportando e dando apoio para a arcada dentária, tá faltando inclusive a arcada dentária, e toda essa falta de tecido e toda essa deformidade no rosto das megabestas acontece justamente porque a face não conseguiu realizar o seu processo de fechamento. A gente viu vários Vulpimancers com essa característica, então a gente sim pode dizer que essa anatomia de rosto aberto vem de uma mutação que é a passada de pais para filhos. E adivinha, pessoal, a toxicidade do planeta pode sim ser um estímulo que causou essa mutação. E o bem não vai ter essa mutação, o besta do bem não vai possuir essa mutação, porque como a gente sabe, os aliens do bem são o ápice da espécie. Ou seja, essa mutação maléfica de ter o rosto aberto não vai estar presente no besta do bem. Agora, já em relação às listras, já que todos os outros Vulpimancers adultos possuem e o besta não, também é muito fácil de chegar a uma explicação. Muito provavelmente essas listras servem para camuflagem durante a caça, e já que só são os adultos que realizam essa atividade, muito provavelmente essa característica só aparecerá na fase adulta de um Vulpimancer. E como já vimos, o besta do Ben 10.000 possui listras nas costas. Nesse caso, a explicação para o fato do besta não possuir listras é que o besta do Ben não tem a idade correspondente a um adulto Vulpimancer. Agora, falando sobre o cachorrodor, que é o besta do Ben 23, toda a explicação que foi dada ao besta pode ser aplicada a ele. Já a diferença de cor pode ser explicada como uma característica normal da própria espécie dos Vulpimancers. Mesmo possuindo coloração laranja, os tons de laranja podem variar dentro de um mesmo grupo. Esse é um sinal de variabilidade genética, sendo extremamente importante para toda espécie que não quer ser extinta. Agora, algo bem curioso é os Vulpimancers apresentados no episódio Ajudantes de Encanadores. A aparência dele era igual à aparência do besta, inclusive sua boca não era aberta e toda deformada igual aos outros Vulpimancers. Talvez esses Vulpimancers seja tão parecido com o besta, porque assim como o alien do bem, ele também possa ser o ápice da espécie ou algo bem próximo disso. A gente precisa lembrar que o ápice da espécie é uma forma que pode sim existir na natureza, mesmo sendo algo extremamente difícil de acontecer, pessoal. Mas, como eu disse, pode sim acontecer na natureza. E talvez seja esse o caso. Pelo fato de vermos só a foto desse Vulpimancer, a gente não vai conseguir, Luke, ver ele em ação. E justamente por isso a gente não pode afirmar que ele é o ápice da espécie em todos os sentidos. Mas, pelo menos no que diz respeito à aparência física, ele cumpre todos os requisitos para ser o ápice da espécie. Agora, falando dos Vulpimancers do episódio Verdade, o Phil, durante o processo de liberar e capturar aliens, ele acabou soltando 2 Vulpimancers que acabaram perseguindo o Ben transformado no besta. O mais legal é que esses 2 Vulpimancers apresentam características um pouco distintas. O maior não apresenta listras em suas costas e possui uma coloração bem mais clara. Já o menor apresenta listras em suas costas que descem até sua cauda e uma coloração laranja padrão, em relação aos outros da sua espécie. E o mais interessante disso, Luke, é que com base nisso que você acabou de dizer, a gente pode supor que esse Vulpimancer adulto com listras nas costas seja um macho, enquanto outro Vulpimancer sem listra nas costas seja na verdade fêmea. Mas calma que eu vou explicar isso passo a passo. No reino animal é bastante comum as fêmeas serem maiores que os machos. E isso está ligado a fatores reprodutivos. A quantidade de crias que uma fêmea vai poder ter de uma só vez está ligada em algumas espécies ao tamanho da fêmea.
Sendo assim, o fato de uma Vulpmancer fêmea ser maior que o macho estaria completamente ligado à gestação e à quantidade de novos descendentes que ela vai poder gerar por vez. Inclusive, as listras presentes na maioria dos membros da espécie pode ser um outro fato que confirma isso. Por incrível que pareça, essa característica está ligada à camuflagem. Os tigres, por exemplo, usam suas listras para se camuflar na vegetação e ficar praticamente imperceptível para suas presas. E agora, pensando nisso e no fato que muito provavelmente os Vulpmancer listrados são machos, podemos dizer que os grupos de Vulpmancers, assim como outros grupos que vivem na natureza, dividem as funções de acordo com o sexo biológico. Os machos ficariam responsáveis pela caça e da proteção do território, e isso explicaria a agressividade que os Vulpmancers mostram ao longo da série, inclusive com os membros da sua própria espécie. Já as fêmeas ficariam com a função de criar os filhotes e serem as líderes dos grupos. Pelo fato de existirem muitos machos e poucas fêmeas, a gente pode dizer que elas seriam as líderes do grupo, já que, caso fossem os machos que estivessem no poder, eles brigariam entre si para tomar controle sobre as fêmeas e sobre o grupo, e a gente teria justamente o oposto. As fêmeas estariam em maior quantidade e os machos estariam em menor quantidade. Assim como acontece, por exemplo, com os leões e os cervos. Então, pelo fato de só termos visto machos realizando a função de caça e eles estarem em grande quantidade, podemos dizer com quase toda certeza que a sociedade dos Vulpmancers é matriarcal, com as fêmeas no controle. Mas isso não é nada confirmado pela série ou diretores, beleza? É só uma teoria baseada na observação. Além disso, as listras podem ter outras características além da caça. É muito importante lembrar que na natureza, uma única característica pode ter diversas funções. Nessas listras pode ter glândulas produtoras de suor. Essas listras aparecem na fase adulta, justamente na fase que os Vulpmancers têm toda a estrutura reprodutiva completa. Entretanto, como sabemos que essa espécie não possui visão, logo as listras não poderiam ser usadas como uma forma de chamar a atenção da fêmea, certo? E isso está errado. Uma teoria muito interessante, Luke, é que os Vulpmancers machos e somente os machos produzem uma espécie de suor cheiroso nas suas costas. E esse suor tem um cheiro mais agradável para as fêmeas. Ao mesmo tempo que esse suor tem um cheiro agradável para as fêmeas, esse suor também se acumula no pelo das costas dos Vulpmancers. Esse acúmulo de suor em regiões específicas do pelo faz esse pelo acabar mudando de cor, o que acaba gerando esse padrão listrado que a gente consegue ver somente nos machos. Nesse caso, além da caça, as listras nos machos também seriam usadas para reprodução. Mas vale ressaltar, que esse suor cheiroso, entre aspas, é agradável para as fêmeas Vulpmancers. Ou seja, para outros aliens, para nós humanos, esse cheiro pode ser completamente desagradável, pode ser cheiroso ou até mesmo pode ser imperceptível. Inclusive, é muito legal informar que os nossos ancestrais, os ancestrais dos humanos, há muito tempo atrás, usavam o CC, esse mau odor que a gente tem embaixo do braço, como forma de conquistar as fêmeas. Ou seja, imaginar os Vulpmancers usando odor para conquistar as fêmeas não seria tão esquisito, já que até mesmo os nossos ancestrais faziam isso. Falando agora das outras variações dos Vulpmancers, os azuis e os vermelhos. Mas primeiro é importante dizer que os Vulpmancers laranjas muito provavelmente vivem a maior parte da sua vida nas cavernas, podendo inclusive nunca sair para a parte superior do planeta. Porém, essa talvez não seja a realidade de todos os Vulpmancers. Mesmo as cavernas de Vulp sendo abundantes, os recursos e quantidades de Vulpmancers que poderão viver nelas é limitada. Uma hora faltaria comida e alguns Vulpmancers teriam que ir para outras regiões e buscar alimento na superfície. E esse pode ser o caso dos vermelhos e dos azuis. Como sabemos, Vulp consegue atingir marcas inferiores a 0 graus e muito provavelmente os Vulpmancers azuis começaram a viver nas regiões mais frias e geladas, adquirindo adaptações que permitiriam eles resistirem ao frio extremo. Uma prova da resistência que os Vulpmancers azuis têm ao frio está no episódio Com Uma Mão Só, de Ben 10 Força Alienígena. O Ben, transformado no friagem, congela alguns Vulpmancers azuis que rapidamente quebram o gelo e não mostram estar nem um pouco feridos pelo ataque, mostrando então uma resistência surreal ao frio e facilidade em se libertar do congelamento.
Cientificamente falando, a gente sabe que a neve costuma se formar em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Sendo assim, muito provavelmente em algumas partes do planeta vai ter ocorrência de neve, e possuir uma coloração mais branca e azulada vai permitir que esses vulpemancers consigam se camuflar melhor e tenham mais sucesso durante o momento de caça. E sim, pessoal, o planeta deles é um breu completo, com pouquíssima luz entrando. Entretanto, assim como os vulpemancers desenvolveram e se adaptaram para viver nesse ambiente escuro, outras espécies do planeta também vão fazer o mesmo. Algumas, ao invés de possuírem um olfato aprimorado, podem desenvolver uma visão em ambientes com quase zero luminosidade ou até mesmo desenvolver a capacidade de produzir luz própria. E nesse caso, a camuflagem vai ser sim necessária. Como sabemos, todos os vulpemancers vivem em cavernas e os azuis não são uma exceção. Só que suas cavernas ficam justamente nessas regiões mais frias, com a possível ocorrência de neve. Além disso, mesmo vivendo em cavernas, os vulpemancers azuis eventualmente precisaram sair para caçar as suas presas. Muito provavelmente porque as cavernas onde os vulpemancers azuis vivem são menos profundas, mais perto da superfície, sendo até mais frias e com menos comida, precisando sair para caçar na superfície para completar a sua alimentação, e por isso eles teriam essas adaptações. Agora, por último, chegou a vez dos vulpemancers vermelhos. É curioso que, diferente dos laranjas e dos azuis, eles não possuem cauda na sua forma adulta. A cauda dos vulpemancers costuma crescer de acordo com a sua longevidade, ou seja, quanto mais velho um vulpemancer, maior a sua cauda. Geralmente, a cauda e listras costumam aparecer no mesmo período, na fase adulta. Porém, os vulpemancers adultos vermelhos apresentam as listras, mas não apresentam as caudas. E com isso temos duas possibilidades. A primeira é que a cauda deixou de existir nessa raça de vulpemancers, já a segunda é que a cauda vai aparecer com uma idade bem mais avançada nessa raça, e particularmente eu prefiro a primeira opção. A gente sabe, Lucky, que a cauda em canídeos, o grupo que os cachorros pertencem, está bastante ligada ao equilíbrio deles. Entretanto, algumas raças de cachorro mesmo nascem sem cauda e não possuem nenhum problema ao longo da vida. Provavelmente a perda da cauda nos vulpemancers vermelhos está ligada a uma mutação que eles sofreram graças à toxicidade do planeta. Entretanto, assim como os cachorros do nosso mundo que nascem sem cauda, os vulpemancers vermelhos não parecem sofrer pela ausência dessa estrutura. A gente sabe que o planeta Vulp conta com florestas extremamente tóxicas e muito provavelmente os vulpemancers vermelhos vivem em cavernas mais próximas dessas florestas, podendo até caçar nelas, diferente dos laranjas que vão viver abaixo das florestas, em cavernas e em regiões subterrâneas profundas, e dos azuis que vão viver nas áreas mais frias e afastadas das densas matas venenosas do planeta. Sendo assim, eles teriam que conviver com a toxicidade das florestas e das próprias presas que eles caçam. Por adaptação, as gerações dos vulpemancers vermelhos tiveram que desenvolver um metabolismo que conseguisse metabolizar essas substâncias tóxicas, fazendo com que eles sejam mais adaptados a viver nessas cavernas mais perto das florestas. Já em relação à coloração vermelha, essa cor pode estar ligada à região onde esses vulpemancers vivem. A gente tem duas possibilidades, duas alternativas que podem justificar essa coloração vermelha. A primeira é que algumas substâncias tóxicas acabam indo parar no pelo deles, modificando a cor original. Nesse caso, os vulpemancers vermelhos seriam como os flamingos, sua cor viria exclusivamente da sua alimentação intoxicada pelo planeta. Mas existe um erro nessa teoria, os vulpemancers do nulificador também são vermelhos, então como isso seria justificado? Então por isso eu não acredito muito nessa teoria, mesmo assim ela é uma possibilidade. A segunda alternativa, Luke, é a mais complicada, entretanto, se a gente com calma a gente vai entender. Bom, nessa alternativa, a cor vermelha seria importante para o aquecimento dos vulpemancers. As temperaturas do planeta de Vulp, como a gente sabe, são extremamente baixas. Entretanto, eu teorizo que dentro das florestas venenosas, essas temperaturas podem ser um pouco melhores. Por exemplo, fora das florestas, as temperaturas podem chegar a 50 graus ou até mesmo números menores.
Já dentro da floresta, esse valor pode ser de -4, -5 ou até mesmo -1 graus Celsius. A gente sabe que as temperaturas do planeta são negativas, mas não sabemos os valores exatos que essas temperaturas podem chegar. E provavelmente você deve estar se perguntando de onde eu tirei que as temperaturas dentro das florestas densas são diferentes das temperaturas fora dessas florestas densas. Bom, pessoal, assim como os vulpimanses, as plantas do planeta também precisam se adaptar a essa nova atmosfera. Na foto oficial de Vulpem, as plantas não estão congeladas ou sequer existe qualquer indício de geada. As plantas elas costumam congelar em temperaturas abaixo de 0 graus. Entretanto, isso não ocorre em Vulpem. Então a gente tem uma teoria, e essa teoria é basicamente que as plantas de alguma forma conseguem utilizar as toxinas que estão presentes no planeta e conseguem usar essas toxinas para produzir calor e manter sua temperatura elevada, impedindo o congelamento de atingir ela. E como o vermelho se encaixa nisso? E bom, um vermelho escuro é uma cor que consegue absorver cerca de 70% do calor ambiente, ou seja, a coloração vermelha desses Vulpimancers ajudaria a capturar o calor do meio ambiente e os manter aquecidos. Agora vocês vão se perguntar, já que as florestas são aquecidas, por que os Vulpimancers azuis e os laranjas não vivem nas florestas já que elas são quentes? E bem, não é que as florestas são quentes, até porque é afirmado por mercadoria que o planeta inteiro tem temperatura negativa. As florestas densas só não são os lugares menos frios da subespécie do planeta. Já as florestas menos densas e regiões com poucas vegetações, onde os Vulpimancers azuis vivem, são os mais frios. Bem, Luck, a razão para os laranjas e os azuis não viverem nas florestas densas de Vulpem é que essas florestas são repletas de componentes tóxicos e venenosos. E como já foi dito, esses componentes são absorvidos pela própria vegetação das florestas. Então, ao invés de desenvolver resistência à toxicidade e ao veneno, como os vermelhos desenvolveram, os Vulpimancers azuis desenvolveram resistência ao frio, justamente para ficarem longe das florestas densas. Já os Vulpimancers laranjas, por viverem em cavernas e regiões mais internas do planeta, em regiões mais profundas, naturalmente aquecidas e longe dessa toxicidade, não precisaram ir para essas florestas. Bom, já que a gente já disse tudo isso, Luke, eu não queria estragar o vídeo, mas infelizmente eu vou ter que dizer. Existe uma possibilidade da diferença de cor dos Vulpimancers não significar nada. Isso mesmo, a diferença de cor deles pode significar exatamente nada. No mundo existem algumas mutações que não causam muitas vantagens e nem muitas desvantagens ao indivíduo. Os olhos azuis e os cabelos ruivos são exemplo desse tipo de mutação. Nesse caso, as diferenças de cor entre cada tipo de Vulpimancer não estariam ligadas a grandes capacidades evolutivas, mas seriam características que não interfeririam de maneira tão grande na vida do indivíduo. Nesse caso, a gente nem ia chamar os Vulpimancers azuis, vermelhos e laranjas de raças diferentes. A gente ia dizer que eles, na verdade, são uma única espécie com uma única raça que varia de cor, bem semelhante ao que acontece com nós humanos. Nessa possibilidade, todos os Vulpimancers viveriam no subterrâneo do planeta e se dividiriam em bandos com base na coloração. E sim, na natureza, quando o animal nasce muito diferente, ou até mesmo com alguma deficiência genética ou física que faça ele se destacar do grupo, esse indivíduo geralmente é abandonado pelo grupo ou até pelos pais. E é por essa razão que os albinos no mundo animal são mais raros. É legal também dizer, Luke, que tanto na possibilidade de os Vulpimancers serem de raças diferentes, quanto na possibilidade da diferença de cor ser algo puramente estético e sem profundas razões evolutivas, não haveria qualquer impedimento para um Vulpimancer laranja se reproduzir com um azul ou um vermelho e qualquer outra mistura entre eles. E também é claro que em ambas as possibilidades, tanto os Vulpimancers azuis, vermelhos e laranja estariam catalogados dentro do Omnitrix. É claro que, no caso, algumas poderiam estar travadas e outras poderiam estar liberadas,
mas ambas as possibilidades estariam constando no relógio. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, ideia de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal, e também não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!